é o seguinte: a imprensa internacional já repercute os protestos contra o resultado das eleições. Eu vou direto para Londres conversar com o repórter Sérgio Uti sobre essa repercussão internacional. Sérgio, bom dia para você, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Como é que o mundo, principalmente aí na Europa, onde você está, reconheceu tanto o resultado das eleições e como que avalia esses protestos que estão sendo realizados por todo o país, meu irmão? Bom dia, Darlison. Bom dia quem nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. Bom, antes de responder a sua pergunta, é preciso um pouco de contexto, porque nos meses anteriores, muitos países europeus e também os Estados Unidos já tinham emitido notas demonstrando total confiança ao sistema eleitoral brasileiro, citando especificamente as urnas eletrônicas, depois que houve certos questionamentos. E, obviamente, há um grande destaque da imprensa internacional para as eleições no Brasil, para o resultado das eleições no Brasil, e a gente vai destacar, a gente separou aqui alguns deles, Darlison. Inclusive, eu estou sem retorno de vídeo, peço que você me guie aí para eu falar exatamente o que está aparecendo aí na tela para todo mundo. A gente tem um destaque aqui da BBC, né, que é a maior emissora, maior empresa de comunicação aqui do Reino Unido, uma empresa pública. Ela destaca que os apoiadores de Bolsonaro bloquearam estradas depois da derrota nas urnas. No texto da BBC diz o seguinte, que o incumbente da extrema-direita ainda não admitiu a derrota e também não contestou os resultados que dividiram o país. O Le Monde, um dos principais jornais da França, diz que a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo foi celebrada mundialmente como a da democracia sobre a extrema-direita e o autoritarismo. É histórica em muitos aspectos. Essas são palavras do Le Monde, um dos principais jornais da França. O El País, que também já destaca essa questão dos bloqueios, jornais da França e da Espanha estão entre aqueles que mais destacam o que está acontecendo no Brasil no momento. O El País traz um editorial hoje, que é a opinião do jornal, dizendo que é o momento da Espanha dar um impulso definitivo à ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. A Espanha vai estar na presidência da União Europeia a partir do ano que vem, a partir de 2023. E a gente tem um destaque também de um jornal alemão, o Frankfurter Allgemeine, que diz o seguinte na manchete: Bolsonaro está calado e seus apoiadores estão fazendo barulho. No texto, os alemães destacam que a Polícia Federal de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, ainda não dominou a situação, e em vídeos que circulam pelas redes sociais pode-se observar também como as forças policiais toleram os bloqueios e confraternizam com os manifestantes. Portanto, há um tom de preocupação em alguns momentos e um tom crítico em outros, porque já havia esse temor em vários países de que o resultado das urnas poderia não ser aceito, tanto pelo presidente da República quanto por seus apoiadores, Darlison. Ô Sérgio, essa última notícia que você leu agora, a última, né, que fala que inclusive a própria polícia, citando aí a Polícia Rodoviária Federal, comemora com os manifestantes. E qual que foi a data que foi essa publicação? Porque eu já queria, né, de antemão, fazer uma atualização a respeito disso. Essa publicação foi o Frankfurter Allgemeine, que é um dos principais jornais da Alemanha, de Frankfurt. Sabe me dizer se foi de hoje pela manhã, se foi de ontem à tarde? Essa publicação é de hoje, Darlison. Perfeito. Porque são publicações que às vezes não tem a atualização que tem aqui no Brasil, porque a notícia está acontecendo em tempo real. Né? No momento em que fala, nessa publicação, veja só o que diz, ó. Forças policiais toleram os bloqueios e confraternizam com os manifestantes. Falei isso no começo do jornal, meu querido Sérgio Uti, porque é um imbróglio, principalmente envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, que vem desde o sábado. Porque durante as eleições houve um aumento muito grande no número de operações, principalmente nas regiões Nordeste, para, segundo muitas pessoas, tentar impedir a chegada de alguns eleitores. Tanto é que estava-se, para se ter uma ideia, fazendo o blitz para ver se os pneus estavam carecas de alguns ônibus de transporte coletivo, se faróis estavam queimados.
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, questionou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é importante destacar, que havia um dia antes declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O diretor-geral foi até a sede do TSE e lá ele se justificou, dizendo que estava agindo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e que os ônibus, uma vez que era constatada a irregularidade, eles podiam seguir viagem para não atrapalhar o transcorrer das eleições. Portanto, no próprio domingo, não houve, como se esperava, a necessidade de demorar mais, prorrogar o prazo final para a votação. Só que o TSE vai investigar essas decisões. Eu contextualizei, voltando no sábado, meu querido Sérgio Uti, para dizer que hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, com a aprovação da maioria dos ministros, seguiram a determinação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para que obrigasse as polícias, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas as polícias militares dos estados, a desbloquear as vias. Tanto é que veja na imagem da esquerda do helicóptero, ó, são viaturas da Polícia Militar do estado de São Paulo. Portanto, se eu puder fazer um adendo em respeito às polícias do Brasil e à Polícia Rodoviária Federal, o que nós vimos aqui nas imagens ao vivo da Fernanda Trigueiro foi o cumprimento desses policiais que estavam na rua para fazer o desbloqueio das vias, inclusive no momento utilizando o spray de pimenta. Portanto, está aí essa atualização, a polícia está fazendo o papel que é cumprir a determinação. Meu amigo Sérgio Uti, portanto, você deu um panorama perfeito do que está sendo dito e aí a gente fica agora na expectativa também de que outros governos eventualmente possam ainda ao longo do dia, né, reconhecer o resultado das eleições, né, falar com o novo governo eleito e provavelmente se propor, né, a retomar algumas alianças políticas internacionais para fortalecer o Brasil também nesse quesito, né? Exato. E, inclusive, já há dezenas de países que reconheceram o resultado das eleições. Foi um reconhecimento muito rápido, inclusive, porque já havia uma coordenação, como eu disse antes, uma preocupação de países de que pudesse haver uma contestação dos resultados, uma contestação da segurança das urnas. Então, em algumas mensagens de reconhecimento, foi o caso, por exemplo, do Reino Unido, aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Espanha, da Alemanha, todos esses países destacaram em suas mensagens o liso processo eleitoral do Brasil, que estava sendo muito contestado por parte da sociedade brasileira, mas que tem aí a confiança de boa parte da comunidade internacional, Darlison. Inclusive, alguns países que fizeram esse reconhecimento do resultado das eleições são os países com os quais, com cujos dirigentes o presidente Jair Bolsonaro é mais próximo. É o caso da Hungria, que já reconheceu o resultado, o caso também de Israel, e a Rússia, ali também, que tem um bom relacionamento tanto com um lado quanto com o outro, mas que já reconheceu. Portanto, já há um amplo reconhecimento da comunidade internacional dos resultados das eleições aí no Brasil. Se esperava, com toda certeza, o que a gente está vendo na manhã desta terça-feira. Porque o resultado do primeiro turno das eleições foi apertado. As pesquisas indicavam que quem quer que vencesse, venceria por uma diferença mínima. Então, se você tem um país em que metade pensa de um jeito e a outra metade pensa do outro, obviamente que a metade que for derrotada nas urnas iria de alguma maneira contestar, que é o que está acontecendo. Essa era também a expectativa de vários governos aí da Europa e pelo mundo. Inclusive, os próprios jornais, antes do resultado das eleições, acredito que já abordavam essa polarização, né, Sérgio? Abordavam essa polarização, falavam da preocupação, dessa preocupação de que um lado poderia não aceitar, e abordavam principalmente a questão de que isso que você falou, Darlison, de que um lado do país, seja quem fosse o vencedor, metade do país ficaria
extremamente insatisfeita. Agora, é fato que aqui, no caso da Europa, são países, caso da França principalmente, mas também incluiria nesse grupo a Alemanha, Portugal, Espanha, são países com os quais o atual governo brasileiro teve muita dificuldade de relacionamento nos últimos anos. Portanto, é um resultado que chegou de forma positiva nesses países, não é exagero dizer isso. A imprensa de Portugal, inclusive, fala hoje sobre uma possível melhora no relacionamento do governo brasileiro, do próximo governo brasileiro, com o atual governo de Portugal, que é um governo do Partido Socialista, mas a gente nota isso também em governos que têm uma posição mais de centro ou de centro-direita. A questão é que há uma dificuldade, que é o caso da França, por exemplo, que é um governo de centro-direita. A questão é que há uma dificuldade de relacionamento, e ontem a gente viu, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron, um gesto raro, divulgando o telefonema, um vídeo com o telefonema dele para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, obviamente, todos os esforços da comunidade internacional nesse momento é para que esse processo seja o mais pacífico possível. Tá certo. Muito obrigado por enquanto ao Sérgio Uti. O nosso canal fica aqui aberto para qualquer novidade internacional a gente voltar a acionar. Tá bom, Sérgio? Obrigado.